Olá, tudo bem? Eu sou a artesã Fran Lapp. Hoje eu vim aqui ensinar você a confeccionar esta linda peça de crochê. Os materiais você confere agora. Você deverá prender o seu fio à agulha para dar início à sua peça. Faça agora 5 correntes, 5 correntinhas, lace a sua agulha e faça um ponto alto na 4ª corrente a contar aqui da agulha. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4. Aqui você introduz a agulha e faz o seu primeiro ponto alto. Com estas que subimos, ficamos então com 2 pontos altos. Faça agora, na próxima corrente, mais um ponto alto, totalizando 3 pontos altos. Todas as carreiras nós vamos subir com 3 correntes. Virar o trabalho e fazer um aumento aqui no início e o outro aumento no fim. Então, para fazer o aumento, nós introduzimos a agulha no mesmo ponto, fazemos aqui outro ponto alto. Então, contando as 3 correntes, com este nós ficamos com 2 e temos o nosso primeiro ponto com aumento. Neste ponto, nós colocamos apenas um ponto alto. E no último, nós pegamos aqui, olha, na correntinha e fazemos 2 pontos altos também. Então, faço o primeiro e o segundo. Esta é a forma para se trabalhar com aumentos, tá? Para este trabalho. Você deverá trabalhar com aumentos até atingir a largura que você deseja. Para o nosso trabalho, eu vou continuar trabalhando assim por 25 carreiras, tá? Então, eu continuo repetindo, vou mostrar somente mais uma vez para que não fique nenhuma dúvida. Você sempre vai subir com 3 correntes. Então, 1, 2, 3, vai virar seu trabalho, laçou a agulha, no mesmo ponto você entra com a tua agulha e faz novamente outro ponto alto. Então, note que ficou aumento. Nos demais pontos, antes de chegar no último, você deverá colocar sempre apenas um ponto alto para cada um. Quando você chega aqui no último ponto, você laça, vem aqui onde você vê o elo da correntinha, entrou com a agulha, passou para cá. Faça um e novamente mais outro ponto no mesmo ponto de base. Então, meu trabalho já começou com 3 pontos. E agora, eu tenho 7 pontos. Como você pode observar, é um trabalho que você fará super rápido, super gostoso de ser feito e ficará muito lindo. E tem um leque de variedades para tamanhos, pois o início sempre será assim, com os 3 pontos altos das nossas 5 correntinhas iniciais. Aí, a questão do tamanho é você que determinará. Tá bom? Então, aqui eu vou continuar até atingir 25 carreiras. Então, eu estou 1, 2, 3, estou na 4ª carreira. Quando eu atingir as minhas 25 carreiras, eu venho mostrar novamente para dizer como iremos continuar com o trabalho. Aqui eu já fiz minhas 25 carreiras, tá? Aqui é onde nós iniciamos e olha só como que tá. Foi aumentando, aumentando de ambos os lados. E está desse jeito. O meu aqui ficou, a nível de curiosidade, né? Ele tem aproximadamente 38 centímetros, ok? De comprimento. A minha altura até essa 25ª carreira foi de 35 centímetros. Você poderá trabalhar mais aumentos se você quiser mais largo, tá bom? Se você quiser mais estreito, você para antes e não chegue até aqui. Eu só vou pedir para você que, a hora que você decidir parar de fazer os aumentos, você conte quantos pontos você obteve. Estes pontos
tem que ser divisíveis por 2 mais 1. No meu caso, 51. 50 é divisível por 2 mais 1. Porque agora eu vou trabalhar aqui com o ponto pipoca, para dar um trabalho a mais, como se fosse uma espécie de uma margem, uma moldura para a região central do meu trabalho. Então, aqui é onde eu finalizei com o meu último aumento, tá bom? Vamos subir com as três correntes, perdão, viro o trabalho e subo com 3 correntes. Sempre assim, tá? Sempre são as 3 correntes. Então, agora eu viro e vou fazer o meu primeiro ponto pipoca. Nessa etapa não haverá aumento algum. Nós iremos trabalhar em carreiras retas, tá? Apenas com o trabalhado do ponto pipoca para deixar mais delicado e mais charmoso o nosso trabalho. Então, aqui eu subi neste ponto, eu venho no próximo ponto, onde eu já vou trabalhar com o meu primeiro ponto pipoca. Então, eu vou trabalhar aqui, dentro deste próximo ponto, eu devo colocar 5 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto ponto alto. Notem que eu entrei com a agulha no mesmo ponto para colocar os meus 5 pontos, tá? Existem várias maneiras de fazer o ponto pipoca, eu vou ensinar uma delas aqui. Então, eu retiro a minha agulha, deixo a laçada um pouquinho afrouxada, para que ela não escorregue. Venho no meu primeiro ponto alto dos 5, introduzo a agulha aqui, pego esta laçada, eu vou puxar por aqui, e aí vai formar assim, olha, um carocinho, uma pipoquinha. Vou fazer um ponto alto no meu próximo ponto de base, tá? Eu fiz aqui o meu ponto pipoca, neste próximo é um ponto alto apenas. E fica assim. Não repuxem muito os pontos para não ficar engruvinhado. Então, agora, no próximo ponto, eu faço outro ponto pipoca. É a mesma coisa, você deverá colocar os 5 pontos altos, alongar um pouquinho o seu fio, voltar no primeiro ponto. Só atente-se para não entrar neste ponto aqui, que é o de separação de uma pipoca para outra, tá? Se você estiver com dúvida, você conta 1, 2, 3, 4, 5. No quinto, você entra, pega a laçadinha e puxa. Não ajuste muito, tá? Para não repuxar o trabalho. Neste próximo, você coloca apenas um ponto alto. Então, você deverá trabalhar assim até o término dessa carreira. Sempre intercalando um ponto pipoca e um ponto alto comum. Só adiantando aqui pra você que, da mesma maneira que eu iniciei aqui com um ponto alto e uma pipoca, a hora que eu for finalizar, tenho que finalizar com uma pipoca e o ponto alto. Ou seja, aqui no meu penúltimo ponto, vai ter uma pipoca. E no último ponto, será apenas um ponto alto, tá bom? E a gente vai trabalhar dessa maneira, com a carreira todinha em pontos pipoca, somente agora e depois quando for finalizar as carreiras retas, tá? Então, aqui você faz assim, e as demais eu vou continuar trabalhando com ponto pipoca apenas aqui no início e no finalzinho da carreira. E eu já vou mostrar como vai ser feito. Após eu preencher tudo com meus pontos pipoca, ele fica assim, fica bem legal, fica bem bonito. Ele dá uma ampliada aqui na medida. Agora, ele passou a ficar com 42 centímetros, tá? Aproximadamente. Porque o ponto pipoca, ele dá uma abrida mesmo. Eu falei anteriormente que aqui os pontos têm que ser divisíveis por 2 mais 1. Se por acaso, na tua carreira, na medida que você parou, não deu, você faz ou mais carreiras até chegar, ou você desmancha um pouquinho, tá? Então, números pares e depois tem que ter mais 1, que é o divisível por 2 mais 1. Então, enfim, agora eu finalizei da maneira como eu falei, que é um ponto pipoca e um ponto alto no último ponto. Como eu já disse antes, sempre as 3 correntes, tá? Não tem segredo. Então, a gente vira o nosso trabalho agora. E essa carreira, eu vou trabalhar ela todinha em ponto alto. Não vou fazer nada diferente. Apenas laço e tenho que ver certinho aonde que eu vou entrar aqui pra fazer o ponto, tá? Então, você localiza aqui aquele ponto alto que está separando da pipoca, que aí você vai se orientar melhor. Então, aqui, ó, eu sei que está o meu ponto alto. Então, eu vou entrar nesse buraquinho anterior, é o buraquinho do ponto pipoca. Então, eu fiz aqui meu primeiro
ponto alto depois das 3 correntinhas. Então, eu venho aqui, localizo o ponto de baixo e coloco o ponto alto. Não tem aumento, não tem nada. Então, eu faço assim, ó, sempre olhando aqui na carreira de baixo e preenchendo. Faço isso aqui até o final da carreira. Aqui eu vou fazer meu último ponto, tá? Onde eu tenho as 3 correntinhas aqui do início da carreira de baixo. Então, basta entrar aqui em cima e fazer o pontinho aqui dentro. É interessante que você, nessa carreira, você vá contando para ver se você conseguiu colocar certinho. Então, eu fui aqui contando e conferindo. Eu tenho 51 pontos altos, tá? Então, eu preenchi corretamente. Aqui está a costa do meu trabalho, agora vamos para frente. Já vou subir com as correntinhas, tá? Para virar. Ele está assim. Agora, a gente vai fazer da seguinte forma. Fez as 3 correntes, vem no próximo ponto alto de base e faz um ponto pipoca. Igual foi aqui, tá? Então, você repete aqui a mesma coisa, 5 pontos altos e depois você fecha com aquela laçadinha que a gente dá aquela afrouxada. Pronto, fiz aqui meu ponto pipoca. Agora, eu volto preenchendo com pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base, vai ficando dessa maneira. Eu vou fazendo isso aqui até chegar aqui no final. Aqui eu vou fazer um ponto pipoca no meu penúltimo ponto, tá? Então, quando você chegar aqui, você faz um ponto alto e neste um ponto pipoca. E aí, finaliza com um ponto alto, tá bom? Aqui no final, ó, parei aqui antes e aqui eu faço pipoca, tá? Fecho na terceira correntinha aqui, com um ponto alto, assim. Então, eu fiquei com uma pipoquinha aqui no final e outra aqui no início. E o meio fica assim, lisinho. Vamos para a nossa próxima carreira e volta preenchendo com pontos altos, tá? Então, aqui, você já subiu reto, você tem que fazer um ponto alto referente à pipoca. Então, você localiza aqui o seu ponto alto, ó. Aqui está a pipoca e aqui tá o ponto alto. Então, eu sei que aqui é o buraquinho do ponto alto, então, aqui, antes, eu faço um pontinho alto, tá? Então, entra aqui, faço um pontinho alto. Acho o pontinho de separação, aqui, e faço outro. É aqui que você tem que ficar atento, tá? Sempre olhando assim, localizando. Pra quem é iniciante, isso aqui pode ser um pouquinho difícil, mas pra quem já é mais experiente, vai que é uma beleza. Então, aqui você volta preenchendo com ponto alto, em cima de ponto alto, até o final da carreira. Aqui você localiza o lugar certinho que você vai entrar, fazer o seu ponto alto, tá bom? E aí, a gente vira com as 3 correntes e vai repetir o que a gente acabou de fazer nessa carreira aqui, tá? Então, nós vamos intercalar assim, uma carreira apenas ponto alto e na outra carreira nós iniciamos um ponto alto, uma pipoca, pontos altos, finalizando com uma pipoca e ponto alto, tá bom? Essa carreira aqui, como ela é todinha ponto alto, eu vou adiantar e vou mostrar somente a próxima, para que não fique nenhuma dúvida. Aqui eu completei toda a carreira com ponto alto, como eu já havia explicado, tá bom? E agora a gente vai para a próxima. Então, sempre sobe com as 3 correntes, vira, tá assim. Uma carreira todinha de ponto pipoca, uma carreirinha sem nada, a outra com uma pipoca apenas no início e fim, a outra sem nada. Então, aqui, agora eu repito a pipoca do início e do fim. Então, a gente vai seguir com essa repetição, olha, você sobe com 3 correntes e faz a pipoca já lá no primeiro ponto alto, tá? Após o primeiro que você subiu as 3 correntes, você faz no próximo, tá? No primeiro seguinte. Acabei de fazer aqui a pipoquinha, então basta seguir agora colocando ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, vai ficar assim, gente. Segue aqui com ponto alto, para que chegar aqui no penúltimo ponto, você faz outra pipoca. A carreira seguinte, ela é apenas ponto alto, tá? Então, assim, toda carreira que a gente volta, nós voltamos apenas com pontos altos. E colocamos a pipoca no início e fim, quando estamos indo, ok? Então, agora, você vai trabalhar com essa repetição que eu passei, até a medida que você desejar, tá bom? Então, você vai aí trabalhando, trabalhando, e quando você achar que tá bom, esse meio, você para e daí você dá andamento da forma como eu vou explicar agora,
que a gente vai começar a fazer vai começar a fazer a diminuição, mas claro que a gente vai repetir esse padrão aqui de ponto pipoca também na última carreira, mas depois a gente segue pra diminuição, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu fui fazendo aqui as minhas carreiras e eu fui vendo a medida que eu queria final do meu trabalho. Esta primeira parte aqui, que nós fomos trabalhando as 25 carreiras, me deram 35 centímetros. Então, eu sei que eu tenho 35 de um lado, vou ter 35 do outro. E eu resolvi fazer aqui a parte central com a mesma quantidade de carreiras daqui do início, tá? Então, ele vai ficar como se fosse um quadradinho aqui no meio, com uma ponta de um lado e uma ponta do outro. Somando 3 vezes, né? Multiplicando 3 vezes 35 centímetros, eu vou ter esse trilho aqui na medida de 1,5 m, somente na minha base de cor roxa, tá bom? Então, aqui nós temos a pipoca, pipoquinhas aqui conforme nós fomos crescendo. Aqui eu já trabalhei, ó, contando a carreira de ponto pipoca. Eu contei aqui, depois fui contando. Então, aqui eu estou na 24ª carreira, que veio ficar sem pipoca, igual foi aqui no início. E agora, eu vou trabalhar essa carreira todinha com ponto pipoca, igual eu expliquei aqui embaixo para vocês. Então, você já sabe que sempre sobe com as 3 correntes, né? Não faz a pipoca neste primeiro e você vai fazer aqui neste segundo. Então, você vai colocar aqui os seus 5 pontos altos, depois você separa com um ponto alto e torna a fazer outra pipoquinha, tá bom? Então, você faz isso aqui nessa carreira toda, olha. Fez aqui. Lembre-se de não repuxar muito para o seu trabalho não ficar todo engruvinhado, tá? Então, ó, eu deixo bem frouxinho aqui mesmo, ó, o elo de fio que está na minha agulha, laço e venho aqui no próximo pontinho e faço um ponto alto. Com a mão bem soltinha, tá? Não precisa repuxar não, gente. Agora, neste próximo, eu já repito a pipoca. Então, é a mesma coisa daquela carreira lá de baixo, basta você seguir assim até o final aqui dessa carreira, tá bom? Se você quiser que fique mais comprido o seu trilho, então, você continua repetindo o padrão daqui do lado. Uma carreira somente com ponto alto, outra com pipoca, outra somente ponto alto e outra com pipoca, tá bom? Até você achar que tá um comprimento bacana. Então, esse trilho aqui, ele é bem assim, à vontade. Eu estou passando pra você como você faz, e aí a questão de medidas fica totalmente ao critério do seu cliente ou do seu trabalho, da medida que você precisará, tá bom? O meu aqui, eu optei que eu não quero muito grande, por isso que eu resolvi fazer a mesma quantidade de carreiras. Mas você fique totalmente à vontade para fazer a medida que melhor preferir, tá bom? Acabei de completar minha carreira aqui com os pontos pipocas e agora nós vamos começar a trabalhar as diminuições, tá bom? Então, como eu já disse lá no começo, todas as carreiras nós subimos com 3 correntinhas. E aqui na parte da diminuição não será diferente, ela permanece assim, tá bom? Então, já estão aqui as minhas, eu vou virar o meu trabalho. Talvez nessa primeira carreira seja um pouquinho difícil de você entender a diminuição, porque a nossa base aqui para colocar os pontos não está muito bem definida, tá bom? Mas se você observar bem, você sempre vai ver aqui o seu ponto alto dividindo e aqui o seu ponto pipoca, que é onde a gente vai colocar os pontos, tá bom? Então, para fazer a diminuição é bem simples. Após subir as 3 correntes, você vai fazer o seu primeiro ponto alto. No meu caso, meu primeiro ponto alto eu vou fazer aqui, ó. Neste espaçamento, tá? Então, eu saio aqui na frente, bem de frente com o biquinho da minha pipoca. E vou fazer aqui metade do ponto alto. Eu tenho essas 3 laçadas, então, eu tiro apenas 2 laçadas do meu ponto alto, ficando com as 2 últimas, ok? Laço novamente e venho no meu ponto à frente. Meu ponto à frente é aqui, tá? Então, eu introduzo aqui e faço o mesmo procedimento que eu acabei de fazer. Retiro 2, ficando agora com 3, tá bom? Agora sim, eu posso laçar novamente minha agulha e retirar todas as laçadas de uma só vez. Aí, pronto. Aqui foi feita a minha primeira diminuição, tá bom?
A partir daqui, você segue colocando um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no final da carreira. Quando você chegar ali no final, nós vamos fazer outra diminuição igual a essa. Uma dica que eu dou pra você não se perder aí, é sempre contar os pontos, tá? Mesmo que nós fizemos a diminuição aqui, você ainda consegue visualizar os pontos, tá? Então, aqui, primeiro das 3 correntinhas, aí, olha aqui, 1, 2, 3. Então, você vai contando pra ter certeza que você não comeu nenhum ponto, tá bom? Quando você chegar aqui no final, faltar apenas 2 pontos, olha, eu tenho que colocar apenas um ponto aqui e o outro aqui. Então, eu vou fazer a minha outra diminuição. É a mesma coisa. Então, eu laço, introduzo o fio aqui, vou retirar 2 laçadas, seguro, venho para o próximo ponto e repito o mesmo, tá? Então, venho aqui, puxo, tiro essas 2 e agora sim retiro todas. Fiz aqui minha outra diminuição, tá bom? Agora, as demais carreiras vão ser muito mais fáceis, porque a gente está visualizando bem melhor o nosso trabalho. Além que ela é feita somente em pontos altos, igual foi aqui no começo, não tem nenhuma pipoca, não tem nada para dificultar, tá bom? Então, fica bem mais fácil. Então, vamos virar nossa carreira, virar nosso trabalho também. E eu vou explicar mais uma vez a diminuição, porque pode ser que aqui, como tava numa área mais escura, como tinha ponto pipoca, pode ser que tenha ficado um pouco confuso. Então, eu vou explicar novamente para que você não fique com nenhuma dúvida e possa reproduzir a sua peça também, tá bom? Então, após subir as correntes, nós vamos fazer nosso ponto alto. Aqui, da onde nós subimos, eles se tornaram um só ponto após fazermos a diminuição, tá bom? Então, eu entro aqui nesse buraquinho para fazer meu primeiro ponto alto. Então, eu venho com a agulha, entro aqui. Puxei, é como se eu fosse fazer meu ponto alto, olha. Só que eu não concluo, tá? Eu seguro aqui minhas 2 últimas laçadas. Torno a laçar, venho no ponto da frente, tá assim. Retiro novamente somente 2, e agora sim eu retiro todas as laçadas. Pronto, fizemos aqui outra diminuição. Veja que os 2 pontinhos se fecham juntos, tornando um só ponto. Tem aqui um ponto das 3 correntes e aqui se tornaram um só, tá bom? Então, aí, você vai caminhar com ponto alto em cima de ponto alto até você chegar ali no final, quando lá faltar apenas 2 pontos, tá? Eu voltei aqui no finalzinho pra você ver e não ficar com dúvidas, tá bom? Então, lembrando que você deverá ver assim, eu falei que quando faltassem 2 pontos, certo? Os 2 pontos são as 3 correntes aqui, e aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem. Veja que aqui tem a diminuição, então, aqui formou um ponto só, então, eu conto aqui como 1 e aqui como 2, tá? Então, primeiro e segundo ponto. Quando faltar estes 2, é quando você deverá fazer a diminuição. Aqui, no meu caso, ainda falta preencher com mais um ponto, tá? Então, vou fazer junto com você, preenchendo o meu último ponto normal. E agora, eu vejo aqui, ó, 1 e 2 que falta para concluir a carreira. Então, eu venho aqui, faço apenas metade, venho nas 3 correntes, faço apenas metade, retiro todos de uma vez. Então, terminei aqui com a outra diminuição, tá? Então, agora, basta você seguir dessa maneira que eu acabei de explicar, por todas as carreiras seguintes, até você ficar apenas com 3 pontos na carreira, igual foi aqui no começo, tá? Nós começamos com 3 pontinhos, tá? Então, eu venho aqui bem no finalzinho, apenas pra gente finalizar junto essa etapa. Estou quase finalizando, tá? E vim aqui pra mostrar pra você que é a mesma coisa nessa carreira aqui, tá? Na penúltima. Então, subiu com as correntes, você vai continuar fazendo a diminuição. Fez a primeira diminuição, e aqui, nos 2 últimos pontos, você faz novamente outra diminuição, ok? Aqui é a nossa 24ª carreira, tá? Da mesma forma que do outro lado, nós tivemos 25, aqui nós também teremos, tá? Então, na mesma medida que nós aumentamos,
nós fomos fazendo as diminuições. Então, para finalizar, agora nós subimos com as 3 correntes e não vamos ter diminuição, tá? Será apenas pontinho em cima de pontinho. Então, virei meu trabalho. Vou fazer aqui, ó, aqui eu subi um ponto, nessa próxima diminuição se tornou um ponto, então, eu coloco apenas um ponto. E aqui na minha terceira correntinha também coloco um pontinho alto apenas, tá? Então, eu finalizo com os 3 pontos altos igual aonde eu iniciei. Basta fazer uma correntinha, alongar esse fio, você corta e arremata da sua preferência, tá bom? Aí, você pode utilizar a agulha de tapeçaria para esconder esse fiozinho entre os pontos. Então, depois que você finalizou o seu trabalho, ele vai estar assim, olha, uma ponta. Aqui os pontos pipoca, vem, formou tipo um quadradinho, tá? E a outra ponta que diminui. Nós vamos agora trabalhar ao redor dessa peça com o fio de tonalidade cru, para dar um melhor acabamento, ok? Então, olha só. Eu optei em trabalhar com o fio cru, mas claro que você pode optar por qualquer outra cor. Um amarelo aqui ficaria super bonito também, tá? Então, eu dou aquele nozinho. Eu vou começar aqui pela ponta mesmo, tá? Já arrematei o meu fio. E aqui nós temos 3 pontos, certo? Então, aqui no ponto central, eu vou entrar com a minha agulha. Vou fazer um ponto baixo. Pra prender aqui o fio, certo? Vou subir com 3 correntes. E aqui dentro, eu vou colocar, tá? Mais 9 pontos altos, totalizando 10. Então, eu conto aqui as 3 correntes e os 9 pontos, totalizando 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuo, 10. Fica assim, bem grandão mesmo, tá? Após fazer os 10 pontos, aqui é a minha primeira carreira. Eu vou prender aqui nesta segunda carreira com um ponto baixo, aqui do lado do meu ponto alto. Assim. Agora, eu venho aqui neste próximo espaço e faço novamente mais 10 pontos altos. 10 pontos altos, tá? Agora, eu tenho que pular uma carreira e prender na próxima, tá? Assim. Aqui eu não pulei porque eu estou bem no biquinho, mas aqui eu preciso pular para que dê certinho para prender o meu leque de 10 pontos. Então, agora, eu vou repetir esse procedimento, tá? Pulo novamente uma carreira e venho aqui nessa da frente. E aqui que eu vou colocar 10 pontos altos. Não coloco nenhuma correntinha nem nada, da onde eu tô, eu vou e coloco os 10 pontos altos. 10 pontos altos feitos. Pulo uma carreira, venho na próxima, prendo com ponto baixo. E sigo assim, pulando uma e vindo na próxima e preenchendo com os 10 pontos altos, tá bom? Vou fazer isso aqui por toda a volta. Olha só, eu já adiantei aqui um pedacinho, que é a nossa ponta do nosso trilho. Aí, agora, aqui, eu pulei, prendi, vou pular novamente e vou prender. Coincidentemente, o meu caiu, que eu vou sempre fazer o meu leque aonde eu não tenho os pontos pipoca, tá? Mas isso não vai influenciar em nada, porque pode ser que o seu trabalho tenha ficado com mais carreiras aqui ou menos. O importante é que você faça e veja que não está embabadando, que não está engruvinhando, tá? No meu caso, pro meu ponto, com a quantidade de pontos que estou fazendo, sempre vai ser essa sequência, tá? Independente de onde cair, sempre coloco o leque, pulo um, prendo com ponto baixo, pulo e prendo com leque, tá bom? Então, agora eu vou fazer isso aqui em toda a volta do trabalho. Olha, eu voltei aqui só pra dar uma dica, né? Que às vezes a pessoa iniciante fica um pouco inseguro quanto ao que vai acontecer aqui, ó. No caso, tem que pular aqui e prender aqui. Daí, eu vou pular aqui e prender aqui, certo? E na outra ponta, nós iniciamos aqui no pontinho central, tá?
Então, nesse caso, que nem na outra ponta, eu prendi, olha, logo na segunda carreira. Então, não tem problema eu não seguir o padrão que eu tô fazendo aqui, tá? Não vai alterar o meu resultado. Então, ao invés de eu pular e prender aqui, nesse caso, eu vou prender já aqui, para que fique mais próximo desse ponto, para a hora que for trabalhar os 10 pontos aqui em cima. Então, eu não vou prender aqui e sim aqui. Mas aí tudo vai depender da hora que você estiver fazendo, tá? Ó, não interfere em nada. O certo seria aqui, mas eu vou pôr aqui e não tem problemas, ok? E daqui mesmo, ó, só dou uma alongadinha um pouco no fio para não repuxar tanto. Eu venho nesse ponto central, vou entrar aqui e aqui eu começo preenchendo com meus 10 pontos altos, tá bom? Então, aqui, ó, eles vão ficar assim, mais pro ladinho, e conforme eu vou preenchendo, eles vão fazer, vão fazendo a curva, tá bom? E aí, a hora que eu acabar de preencher, com meus 10 pontos altos, eu faço do mesmo jeito que eu fiz aqui do seu lado. Então, eu prendo já aqui no mesmo lado, tá? Da mesma carreira. E aí, eu sigo assim até o fim, até chegar lá na onde nós iniciamos. Que quando a gente chegar aqui onde iniciamos, vamos prender aqui também, tá? A gente, se for o caso, a gente pula um a mais ou um a menos pra prender aqui, pra ficar alinhado, pra você fechar com ponto baixíssimo aqui, tá bom? Então, não tem segredo, agora você faz tudo sozinho e a gente só volta mostrando aqui o acabamento com o biquinho final em roxo em cima desse leque. Então, agora que eu já cheguei aqui no meu finalzinho, você, a hora que estiver fazendo aí, que eu falei que você pode pular um a mais, um a menos, se for o caso, só fique atento de colocar o outro lado na mesma linha, tá? Porque senão ele vai ficar fora do padrão. Então, o que você fizer de um lado, você tenta fazer do outro. Quando eu chegar aqui no final, então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse aqui, deste lado. Então, prendo aqui com um ponto baixo. E venho aqui na terceira correntinha da onde nós iniciamos. Prendo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, alongo o fio e posso cortar. Aí, o arremate você faz como você prefere, tá bom? E vai ficar assim essa ponta, e a outra ponta ficou até mais bonitinha. A outra ponta ficou mais perfeitinha, tá bom? Agora, a gente vai fazer o último acabamento com fio roxo novamente, que nada mais é do que um contorno todo em pontos baixos. Então, você prende o fio na sua agulha, como de costume, tá? Você vai em qualquer ponto, não tem o local certo, tá? Qualquer lugar mesmo, você pode entrar com a sua agulha. Eu vou começar aqui, ó, no cantinho. Entro aqui e faço um ponto baixo, ó. Venho no próximo, outro ponto baixo. E aí, em cada buraquinho que é referente a um ponto, eu vou preenchendo assim, ó. Colocando sempre um pontinho baixo, tá? Contornando assim o meu lequinho. Isso aqui, vocês vão ver como que vai dar um charme, um destaque a mais pra nossa peça. Olha, passei aqui por cima de todos os pontos. A hora que eu chego aqui, eu coloco aqui também e deste lado. E continua assim, bem simples, bem rápido e muito gostoso de fazer, tá bom? Então, você continua aí fazendo o teu, que eu continuo fazendo o meu. E vai ficando assim, ó. Faça isso por toda a volta dessa carreira. Aqui eu já estou encerrando, tá? Todos os meus pontos baixos. Então, basta continuar até o último pontinho. E a hora que eu encontro com o primeiro ponto, eu faço aqui um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, alongo e corto o meu fio, tá bom? Aí, depois, basta arrematar como você preferir. Então, nossa aula chegou ao fim. Fica aí uma sugestão, vocês decorarem como preferir, tá? Vocês podem usar flores pequenas, flores grandes, enfim. Você pode decorar como preferir. Aqui no canal há muitas flores, então eu tenho certeza que alguma delas você vai gostar para poder deixar ainda mais linda essa peça que você aprendeu hoje. Comente aqui embaixo o que você achou dessa aula.
para eu saber se vocês estão gostando. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, do lado direito da tela tem o logo da Círculo, então clique nela e se inscreva. E claro que se você gostou, deixa aquele like. Compartilhe os seus trabalhos manuais nas redes sociais utilizando a hashtag SempreCírculo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!